10 obras literárias que circularam, foram estudadas, receberam citações, mas acabaram de fora da Bíblia Sagrada tradicional que conhecemos. Qual é o conteúdo dessas obras? Qual foi o motivo da exclusão e qual o impacto disso? 1. O Evangelho de Tomé. Diferente das narrativas convencionais, este texto não possui histórias, milagres ou relatos de crucificação. Trata-se de uma compilação de 114 frases e provérbios atribuídos diretamente a Jesus. Enquanto algumas dessas falas constam nas escrituras oficiais, outras são exclusivas. Uma das mais famosas declara que a luz divina permeia tudo, afirmando que ao erguer uma pedra ou rachar uma madeira, ele estará lá. Localizado no Egito em 1945, na biblioteca de Nag Hammadi, seu forte viés gnóstico motivou sua rejeição. O texto defende uma conexão espiritual direta e individual, dispensando a necessidade de líderes religiosos, o que contrariava a hierarquia institucional em formação na época. 2. O Livro dos Jubileus. Esta obra funciona como uma releitura ampliada dos primórdios do Gênesis e parte do Êxodo. O texto responde a dúvidas antigas, como a identidade das esposas de Caim e Abel, e detalha o período entre os eventos narrados originalmente. Muito popular entre os judeus da época do Segundo Templo, teve partes achadas nos manuscritos do Mar Morto. Foi deixado de fora do cânone por 2 motivos centrais. Propunha um calendário solar de 364 dias, incompatível com o modelo lunar vigente, o que alteraria a data das festividades, e apresentava uma perspectiva teológica complexa sobre entidades espirituais, como Mastema, uma espécie de precursor do conceito de Satanás. Ainda assim, a Igreja Ortodoxa Etíope o mantém em sua Bíblia oficial até hoje. 3. O Livro de Jasher, ou O Livro do Justo. Esta é uma obra curiosa por ser referenciada diretamente nas Escrituras Sagradas, especificamente em Josué e em 2 Samuel. A própria Bíblia valida o texto como uma fonte histórica conhecida pelos autores da época. A complicação aqui é que a versão original se extraviou no tempo. As cópias que circulam atualmente são muito provavelmente recriações medievais ou elaborações a partir de tradições faladas, e não o manuscrito genuíno. Ao contrário de outros textos, ele não sofreu um banimento proposital, ele apenas desapareceu, restando apenas a menção de sua existência. 4. O Evangelho de Maria Madalena. O único texto deste período batizado com o nome de uma figura feminina. Apesar de estar fragmentado e com páginas ausentes, o documento retrata Maria Madalena compartilhando instruções e visões exclusivas que teria recebido de Jesus. O relato mostra Pedro desconfiado, enquanto Levi, identificado como Mateus, a protege, ressaltando que ela era a mais amada pelo Mestre. O banimento dessa obra envolveu fortes questões políticas e teológicas. A sugestão de que uma mulher possuía sabedoria oculta e autoridade espiritual superior incomodava uma estrutura religiosa pautada pela liderança masculina e pela centralização do poder nas mãos dos bispos. 5. O Apocalipse de Pedro. O livro do Apocalipse que conhecemos é o de João, mas nos primórdios do cristianismo, uma visão atribuída ao apóstolo Pedro quase integrou as Escrituras. Este documento traz descrições extremamente gráficas sobre o paraíso e o tormento eterno. Ele detalha castigo sob medida para cada tipo de transgressão, assemelhando-se ao que seria escrito 1000 anos depois na Divina Comédia. Mulheres infiéis ou blasfemadores enfrentavam punições literais de acordo com o pecado. Embora tenha sido lido em algumas igrejas, acabou rejeitado. A preferência recaiu sobre o texto de João, que abordava o destino da instituição, em detrimento do tom visceral e focado no destino individual da alma na obra de Pedro. 6. Didaquê. O ensino. A exclusão deste manuscrito não ocorreu por questões de heresia, mas sim pelo seu caráter excessivamente pragmático. Tratava-se de um manual de funcionamento para as congregações cristãs primitivas, instruindo sobre rituais de batismo, celebração da Eucaristia e como identificar verdadeiros profetas. Datado possivelmente do 1º século, o guia oferecia soluções flexíveis, permitindo que as igrejas locais se administrassem de forma independente.
Uma comunidade autossuficiente não precisava de autoridades eclesiásticas distantes, o que representava um obstáculo para o controle da igreja centralizada. O texto passou séculos perdido até ser resgatado no final do século XIX. 7. O Evangelho de Pedro. Enquanto os 4 evangelhos canônicos que conhecemos encerram suas narrativas de ressurreição com o silêncio e o mistério do sepulcro vazio, o Evangelho de Pedro rompe esse segredo. Ele nos transporta diretamente para o instante preciso em que a morte é vencida, descrevendo a ressurreição não como um fato implícito, mas como um evento cósmico de proporções épicas. Imagine a madrugada em Jerusalém. O texto narra que os céus se abriram em um esplendor de luz tão intenso que as sentinelas romanas ficaram paralisadas. 2 anjos descem em glória e removem a pedra do sepulcro como se ela não pesasse nada. Do interior da tumba emergem 3 figuras monumentais. Os 2 anjos sustentam o terceiro, um Jesus de estatura colossal, cujos ombros parecem sustentar o firmamento. Na descrição de Pedro, a cabeça dos anjos atingia o céu, mas a de Cristo ultrapassava as nuvens. Logo atrás deles surge um elemento que desafia nossa lógica, uma cruz de madeira radiante que flutua pelo ar, movendo-se por vontade própria. Uma voz ecoa das alturas, perguntando se a mensagem foi pregada aos que dormem, e a própria cruz responde audivelmente: sim. Este documento extraordinário, desenterrado nas areias do Egito, foi banido das Bíblias tradicionais por líderes que detectaram nele o docetismo. Essa crença afirmava que o sofrimento de Jesus no Calvário foi apenas uma aparência, uma ilusão, pois sua natureza divina seria imune à dor física. A maior prova disso estaria no clamor final de Jesus na cruz. Em vez do humano, "por que me abandonaste?", o texto registra uma queixa metafísica: minha força, tu me deixaste. Essa mudança sutil de palavras sugere que o poder divino se retirou do corpo antes da morte, transformando o sacrifício em algo muito diferente do que a igreja oficial pregava. Por esse impacto teológico sísmico, o Evangelho de Pedro foi selado como uma obra proibida, permanecendo escondido por séculos, até ser redescoberto para desafiar o que pensamos saber sobre as origens do cristianismo. 8. O livro de Enoque. Enoque é uma das figuras mais misteriosas de toda a tradição bíblica. 7º depois de Adão, ele é o homem que, segundo Gênesis, não conheceu a morte, pois andou com Deus e foi levado aos céus. No entanto, o livro que leva seu nome, uma obra que moldou o pensamento de cristãos e judeus primitivos, foi sistematicamente descartado pelas autoridades eclesiásticas, permanecendo por milênios nas sombras do cânone oficial. A importância desta obra é inegável. A própria Epístola de Judas, presente no Novo Testamento, reproduz trechos literais de Enoque, tratando suas profecias como verdades divinas. Mas por que um texto tão influente foi banido? A polêmica reside em sua exploração minuciosa da queda dos vigilantes. O livro revela o nome dos 200 anjos celestiais que, tomados pelo desejo, desceram ao Monte Hermon para se unir às filhas dos homens. Dessa união proibida nasceram os Nefilim, gigantes que devoraram os recursos da terra e mergulharam a humanidade no caos. Mas os anjos não trouxeram apenas destruição, eles trouxeram o conhecimento proibido. Enoque detalha como os anjos caídos ensinaram aos homens a metalurgia das armas de guerra e às mulheres a feitiçaria, o uso de cosméticos e a leitura das estrelas. Ao descrever viagens por dimensões espirituais, portais celestiais e o julgamento final de seres que a Igreja preferia manter em mistério, o livro de Enoque abria margens para interpretações que escapavam ao controle doutrinal. Temido por sua complexidade e teor sobrenatural, o texto foi preservado apenas pela tradição cristã da Etiópia, que até hoje o mantém como parte de sua Bíblia oficial,
guardando os segredos dos tempos em que o céu e a terra se fundiram de forma perigosa. 9. Segundo Enoque, também conhecido como o Enoque eslavo. Se o primeiro livro de Enoque já desafiava as fronteiras da imaginação, este relato, preservado em manuscritos medievais eslavos, eleva a viagem celestial a um novo patamar de complexidade e mistério. Enquanto as escrituras tradicionais oferecem apenas vislumbres do céu, o segundo Enoque descreve uma ascensão vertical por 10 camadas distintas da realidade divina, cada uma com seu próprio propósito e habitantes peculiares. Nesta jornada, o patriarca atravessa o segundo céu, onde encontra anjos prisioneiros que choram sem parar enquanto aguardam o julgamento. Ele observa o quarto céu, onde o sol e a lua percorrem seus caminhos em carruagens magníficas, e chega ao sétimo céu, onde as hordas celestiais de querubins e serafins entoam hinos de uma beleza insuportável para ouvidos humanos. O trajeto atinge seu ápice no 10º céu, diante do próprio trono de glória. Ali, em um encontro face a face que durou 60 dias, o próprio Deus dita pessoalmente 366 livros de sabedoria a Enoque, cobrindo desde a fundação do mundo até os segredos mais profundos do destino humano. A ausência deste texto na Bíblia oficial segue a mesma lógica rigorosa de seu antecessor. A obra apresenta detalhes tão específicos e vívidos sobre a geografia do além e a mecânica do universo que acabava por diminuir a dependência das pessoas em relação à instituição religiosa. Ao oferecer um mapa detalhado da eternidade, o segundo Enoque dava ao fiel uma chave direta para o divino, algo que a hierarquia institucional da época não estava disposta a permitir. 10. O Evangelho de Filipe. Encontrado nas areias do Egito em 1945, integrando a famosa biblioteca de Nag Hammadi, este documento não segue a estrutura de uma biografia tradicional. Ele se assemelha a um diário de meditações profundas sobre a salvação, os rituais sagrados e a natureza misteriosa de Jesus. No entanto, sua fama mundial não vem de sua teologia complexa, mas de um trecho sutil que incendiou a imaginação moderna. O texto afirma de forma audaciosa que Cristo amava Maria Madalena acima de todos os outros discípulos e que costumava beijá-la com frequência. Esse fragmento sutil foi a faísca que inspirou o autor Dan Brown, pronúncia Dan Brown, na criação de sua obra mais famosa, gerando debates intensos sobre o relacionamento entre os dois. Para os historiadores, na mentalidade gnóstica da época, o beijo não era um gesto romântico, mas um símbolo sagrado da transmissão de conhecimento e da comunhão espiritual direta. Ainda assim, essa ambiguidade e o foco em uma conexão tão íntima foram suficientes para afastar o livro das escrituras oficiais. Ao chegarmos ao fim desta lista, vemos 10 textos de origens judaicas, cristãs e gnósticas que foram lidos, amados e, por fim, ocultados por decisões eclesiásticas. Reconhecer o que ficou de fora não diminui a força do que permaneceu na Bíblia. Pelo contrário, abre uma janela fascinante sobre a história, revelando as motivações de quem definiu o que seria a Palavra de Deus.